Palavras diárias de Deus. Assim que a Era do Reino iniciou, Deus começou a liberar suas palavras. No futuro, estas palavras serão paulatinamente cumpridas, e naquele tempo, o homem crescerá em vida. O uso que Deus faz da palavra para revelar o caráter corrupto do homem é mais real e mais necessário. E ele usa nada além da palavra para realizar sua obra, a fim de aperfeiçoar a fé do homem. Pois hoje é a era da palavra, e ela requer a fé, resolução e cooperação do homem. A obra do Deus encarnado dos últimos dias é o uso de sua palavra para servir e prover. Somente depois de Deus encarnado terminar de proferir suas palavras, é que elas começarão a ser cumpridas. Durante o tempo que ele fala, suas palavras não são cumpridas, porque quando ele está no estágio encarnado, suas palavras não podem ser cumpridas. E isto é para que o homem possa ver que Deus está encarnado e não é espírito, para que o homem possa contemplar a realidade de Deus com seus próprios olhos. No dia em que sua obra estiver completa, quando todas as palavras que deveriam ser proferidas por ele na terra tiverem sido proferidas, suas palavras começarão a se cumprir. Esta não é a era do cumprimento, porque ele não terminou de proferir suas palavras. Então, quando você vir que Deus ainda está proferindo suas palavras na terra, não espere o cumprimento delas. Quando Deus deixar de proferir suas palavras e quando sua obra na terra tiver sido concluída, será então que suas palavras começarão a se cumprir. Nas palavras que ele profere na terra, há, em um aspecto, a provisão de vida, e em outro, a profecia. A profecia das coisas por vir, das coisas que serão feitas e das coisas que ainda têm de ser realizadas. Também houve profecia nas palavras de Jesus. Em um sentido, ele supriu vida, em outro, proferiu profecia. Hoje, não se fala em realizar palavras e fatos ao mesmo tempo, pois a diferença entre aquilo que pode ser visto pelos próprios olhos do homem e aquilo que é feito por Deus é muito grande. Só se pode dizer que, uma vez concluída a obra de Deus, suas palavras serão cumpridas e os fatos virão após as palavras. Na terra, o Deus encarnado dos últimos dias realiza o ministério da palavra. E na execução do ministério da palavra, ele apenas profere palavras e não se preocupa com outros assuntos. Assim que a obra de Deus mudar, suas palavras começarão a ser cumpridas. Hoje, as palavras são usadas pela primeira vez para tornar você perfeito. Quando ele ganhar a glória em todo o universo, aí então sua obra estará completa, quando todas as palavras que deveriam ser ditas tiverem sido ditas, e todas as palavras se tornaram fatos. Deus veio à Terra durante os últimos dias para realizar o ministério da palavra, para que o homem possa conhecê-lo, e para que o homem possa ver o que ele é, e ver a sua sabedoria e todas as suas façanhas maravilhosas derivadas da sua palavra. Durante a Era do Reino, Deus usa principalmente a palavra para conquistar todas as pessoas. No futuro, sua palavra também cairá sobre todas as religiões, grupos, nações e denominações. Deus usa a palavra para conquistar, para fazer todos os homens verem que sua palavra carrega autoridade e poder. E assim, hoje, você enfrenta apenas a palavra de Deus. As palavras proferidas por Deus nesta era são diferentes daquelas proferidas durante a Era da Lei. E assim, também diferem das palavras proferidas durante a Era da Graça. Na Era da Graça, Deus não fez a obra da palavra, mas simplesmente descreveu a crucificação a fim de redimir toda a humanidade. A Bíblia apenas descreve por que Jesus deveria ser crucificado, os sofrimentos a que ele foi submetido na cruz
e como o homem deveria ser crucificado por Deus. Durante aquela era, toda a obra feita por Deus centrou-se em torno da crucificação. Durante a era do reino, Deus encarnado profere palavras para conquistar todos aqueles que nele creem. Esta é a palavra que aparece na carne. Deus veio durante os últimos dias para fazer esta obra, o que significa dizer que ele veio para realizar o real significado da palavra que aparece na carne. Ele só profere palavras, e raramente há o advento de fatos. Esta é a própria substância da palavra que aparece na carne. E quando Deus encarnado profere suas palavras, esta é a aparição da palavra encarnada. E é a palavra que entra na carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Esta é a obra que Deus realizará nos últimos dias. É o capítulo final de todo o seu plano de gerenciamento. E assim, Deus tem que vir à terra e manifestar suas palavras encarnado. Aquilo que é feito hoje, aquilo que será feito no futuro, aquilo que é realizado por Deus, o destino final do homem, aqueles que serão salvos, aqueles que serão destruídos e assim por diante. Esta obra que deve ser alcançada no final foi declarada com clareza. E é tudo para realizar o verdadeiro significado da palavra que aparece na carne. Os decretos administrativos e a Constituição que foram emitidos anteriormente, aqueles que serão destruídos, aqueles que entrarão em repouso, essas palavras devem todas ser cumpridas. Esta é principalmente a obra realizada por Deus encarnado durante os últimos dias. Ele faz as pessoas entenderem aonde pertencem os predestinados por Deus e aonde pertencem aqueles que não são predestinados por Deus, como seu povo e filhos serão classificados. O que acontecerá com Israel, o que acontecerá com o Egito no futuro, cada uma dessas palavras será cumprida. As etapas da obra de Deus estão se acelerando. Deus usa a palavra como meio para revelar ao homem o que deve ser feito em todas as eras, o que deve ser feito pelo Deus encarnado dos últimos dias e seu ministério que deve ser realizado. E estas palavras são todas para realizar o verdadeiro significado da palavra que aparece na carne.